Durante um evento no Rio de Janeiro neste fim de semana, a ministra Carmen Lúcia foi confrontada com uma pergunta simples e direta sobre a validade da tese de tentativa de golpe. Em vez de oferecer uma explicação jurídica ou baseada em fatos, a ministra optou por uma resposta evasiva e emocional, dizendo apenas que se o golpe tivesse ocorrido, ela estaria na prisão. Essa declaração, longe de esclarecer, levanta sérias dúvidas sobre a capacidade do tribunal de justificar tecnicamente as condenações que vem impondo. Sejam todos muito bem-vindos ao Orgulho Soberano. Aqui é o nosso espaço para a gente tentar entender, juntos, o que está acontecendo por trás das cortinas do poder, sempre com o olhar de quem torce pelo nosso Brasil. Se você valoriza essa busca por clareza, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho. É muito bom ter a sua companhia com a gente. A gente precisa conversar muito sério sobre o que aconteceu no último fim de semana, porque foi um daqueles momentos em que a máscara cai e a gente consegue ver exatamente o que está por trás do discurso bonito das nossas autoridades. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministra do Supremo Tribunal Federal, participou de um evento sobre literatura e democracia no Rio de Janeiro. O ambiente era aquele de sempre, controlado, cheio de intelectuais, aplausos e gente concordando com tudo. Mas no meio desse cenário confortável surgiu uma pergunta incômoda, uma pergunta que toca na ferida de tudo o que estamos vivendo no Brasil hoje. Alguém na plateia teve a coragem de questionar a ministra sobre a tal tentativa de golpe. A pergunta era simples, técnica e necessária. A pessoa queria saber se o que aconteceu foi realmente uma tentativa de golpe ou se estamos diante de uma narrativa exagerada. Em um tribunal sério, ou em um debate jurídico honesto, essa seria a hora de a ministra explicar os fundamentos legais. Ela poderia falar sobre os atos preparatórios, sobre a materialidade do crime, sobre como a lei define o que é tentar derrubar um governo. Ela poderia usar a sua bagagem de professora de direito para nos dar uma aula e justificar as prisões e as condenações pesadas que o Supremo tem aplicado. Mas o que foi que ela fez? Ela fugiu. Ela não usou o direito, ela não usou a lei, ela não usou a lógica, ela usou a emoção. Ela olhou para a pessoa e soltou uma frase que, para mim, é a confissão definitiva de que o STF não está agindo com a imparcialidade que deveria. Ela disse: meu filho, se tivessem dado o golpe, eu estava na prisão, não poderia nem estar aqui julgando. Eu quero que a gente pare e analise essa frase com lupa, porque ela esconde muita coisa. Primeiro, repare no tom. Meu filho é um tom condescendente, quase maternal, de quem está falando com alguém que não entende nada, de quem está acima do bem e do mal. É uma forma de diminuir o interlocutor, de dizer que a pergunta dele é tão boba que nem merece uma resposta séria. É a arrogância de quem se acostumou a não ser questionado. Mas o problema maior não é o tom, é o conteúdo. Quando ela diz que estaria na prisão se o golpe tivesse acontecido, o que ela está dizendo na prática? Ela está dizendo que ela é a vítima, ela está se colocando no papel de alvo. E isso é gravíssimo para um juiz. Nosso sistema de justiça, e em qualquer sistema de justiça que se preze em uma democracia, existe uma regra de ouro: a vítima não pode ser o juiz. Se alguém tenta te matar, se alguém tenta te prender, se alguém comete um crime contra você, você é a parte ofendida. Você tem todo o direito de buscar justiça, de querer ver o criminoso punido, mas você não pode ser a pessoa que vai decidir a pena. Você não pode segurar o martelo. Por que isso é assim? Porque a vítima, por definição, não é imparcial. A vítima tem raiva, tem medo, tem desejo de vingança. É humano, é natural. E é exatamente por isso que a gente precisa de um terceiro, de um juiz neutro que não tenha sido afetado pelo crime, para olhar as provas com frieza e decidir se houve culpa e qual deve ser a punição. Quando a ministra Carmen Lúcia diz que ela seria presa, ela está confessando que tem um interesse pessoal direto no resultado desse julgamento. Ela está dizendo que condenar os réus do 8 de janeiro ou condenar o presidente Bolsonaro é uma questão de sobrevivência para ela. E se é uma questão de sobrevivência, como a gente pode esperar um julgamento justo? Essa resposta dela é a prova de que o Supremo Tribunal Federal, nesses casos, abandonou a sua função de árbitro e assumiu a função de parte. Eles não estão lá para aplicar a lei de forma cega. Eles estão lá para se defender, para punir quem eles consideram seus inimigos, para garantir que aqueles que os ameaçaram não tenham chance de voltar ao poder. Pode ser compreensível do ponto de vista humano, de autodefesa, mas não é justiça. É outra coisa. É um tribunal de exceção onde os juízes são, ao mesmo tempo, as vítimas, os investigadores e os acusadores. E o mais irônico é que ela deu essa resposta fugindo da questão técnica. A pergunta era sobre a tentativa de golpe. No direito penal existe uma diferença gigante entre cogitar um crime, preparar um crime e tentar executar um crime. Se eu penso em assaltar um banco, isso não é crime. Se eu compro um mapa do banco, isso ainda não é crime, é um ato preparatório impunível. Eu só cometo o crime se eu entrar no banco com a arma na mão e anunciar o assalto. Se eu for preso na porta, aí sim é uma tentativa. O que a defesa dos réus do 8 de janeiro e do presidente Bolsonaro argumenta é que nunca houve a tentativa. Nunca houve a arma na mão. Não houve movimentação de tropas, não houve decreto assinado, não houve tomada de poder.
Houve bagunça, houve depredação, houve gente pedindo intervenção, sim. Mas houve a tentativa real e concreta de derrubar o governo? Essa é a dúvida jurídica. E a ministra, em vez de explicar onde está a tentativa na lei, preferiu apelar para o se tivessem dado o golpe. Mas o se não julga ninguém. A justiça não trabalha com se, ela trabalha com fatos. E ao fugir dos fatos para se refugiar na hipótese do medo, a ministra mostrou que a tese do golpe é frágil, tão frágil que não se sustenta em um debate técnico de 2 minutos. Mas o show de horrores não parou por aí. Nesse mesmo evento sobre literatura e democracia, a ministra fez um discurso bonito sobre a importância do debate. Ela disse que aquele espaço não era exclusivo da política, mas um lugar para a sociedade se reunir, debater e refletir. Disse que dali poderiam sair propostas para a gente pensar a democracia como um modelo de vida. As palavras são lindas, não são? Quem ouve até se emociona. Parece uma grande defensora da liberdade de expressão, do livre mercado de ideias, da pluralidade. Só que a gente não tem memória curta. A gente lembra muito bem quem é a ministra Carmen Lúcia e o que ela fez quando teve a caneta na mão durante as eleições de 2022. Foi ela, junto com o ministro Alexandre de Moraes, que protagonizou um dos episódios mais vergonhosos de censura prévia da nossa história. Vocês se lembram do caso do documentário da Brasil Paralelo? A produtora tinha feito um documentário investigativo sobre a facada no Bolsonaro e sobre o cenário político. O documentário nem tinha sido lançado. Ninguém tinha visto. E o que o Tribunal Superior Eleitoral fez? Proibiu o lançamento. Censurou uma obra jornalística e documental antes mesmo de ela existir para o público. Isso é a definição clássica de censura prévia, algo que a nossa Constituição proíbe expressamente. Não tem meia palavra, não tem interpretação, é proibido. E qual foi a justificativa da ministra Carmen Lúcia naquele julgamento? Foi aí que ela soltou aquela frase que entrou para a história da infâmia jurídica brasileira. Ela disse que a censura é algo que não pode acontecer, mas que, naquele caso específico, excepcionalmente, ela votaria pela proibição. E completou dizendo que aquela medida deveria ser apenas até o dia 31 de outubro, ou seja, até o dia da eleição. Ela admitiu, ao vivo e a cores, que estava violando um princípio fundamental da democracia, a liberdade de expressão, para interferir no resultado de uma eleição. Ela disse que era uma medida excepcional, que seria o veneno remédio. A gente sabe o que acontece quando se abre a porta para a exceção. A exceção vira a regra. O que era para ser só até a eleição virou o novo normal do Brasil. A censura, que ela disse que seria pontual, se espalhou. Perfis foram derrubados, canais desmonetizados, jornalistas perseguidos, documentários proibidos. Aquele voto da Carmen Lúcia foi a senha. Foi o momento em que o STF disse: nós podemos rasgar a Constituição se o objetivo for derrotar o bolsonarismo. Então, ver essa mesma ministra, que tem as digitais na censura prévia do Brasil, subir em um palco para falar sobre a importância do debate e da reflexão, é de uma hipocrisia que chega a dar náuseas. Como ela pode falar em debate se ela mandou calar quem pensava diferente? Como ela pode falar em democracia se ela impediu que o eleitor tivesse acesso a informações que poderiam mudar o seu voto? A cara nem treme, como diz o ditado popular. Ela fala com uma serenidade, com uma pose de superioridade moral, como se o passado recente não existisse. Ela conta com o esquecimento das pessoas, ela conta com a cumplicidade da plateia amiga que a aplaude. Mas a gente não esquece. A gente sabe que o espaço de debate que ela defende é apenas para quem concorda com ela. Para quem discorda, o espaço é o silêncio, a censura e se reclamar muito a cadeia. E ela ainda teve a coragem de dizer, em outro evento na mesma semana, que o judiciário garantiu que a democracia no Brasil se mantivesse íntegra e que a Constituição fosse cumprida. Íntegra? Cumprida? Como a gente pode falar em Constituição cumprida quando temos inquéritos ilegais, como o das fake news, rodando há mais de 6 anos sem a participação do Ministério Público? Como a gente pode falar em democracia íntegra quando temos presos políticos sem julgamento, advogados sem acesso aos autos e uma Suprema Corte que legisla, julga e executa ao mesmo tempo? A ministra vive em uma realidade paralela, ou ela está tentando criar uma. Ela está tentando reescrever a história em tempo real, transformando os abusos do judiciário em atos heróicos de salvação nacional. É a narrativa do fizemos o que era necessário. Mas não foi necessário. Foi arbitrário. E foi perigoso. Porque quando a justiça sai do seu quadrado e começa a fazer política, ela destrói a própria base da democracia que diz proteger. A resposta dela sobre a prisão é reveladora porque mostra que, no fundo, o que move essas decisões não é a técnica jurídica, é o medo. É o medo de perder o poder, o medo de ser preso, o medo de que o outro lado vença. E um juiz que decide com medo não decide com justiça. Decide com instinto de sobrevivência. E esse instinto está levando o Brasil para um buraco sem fundo. Porque para se protegerem, para garantirem que não seriam presos por um suposto golpe, eles criaram uma ditadura de fato. Uma ditadura da toga, onde a vontade de 11 pessoas vale mais do que a lei escrita, vale mais do que a vontade de milhões de eleitores. Eles se tornaram aquilo que diziam combater. Para evitar um suposto autoritarismo do Bolsonaro, eles implementaram o autoritarismo do STF. E o pior é que eles continuam a posar de vítimas. Nós fomos atacados, nós fomos ameaçados. Sim, críticas duras aconteceram.
Mas críticas, mesmo as mais ácidas, fazem parte da democracia. A resposta para a crítica não é a cadeia, é mais democracia, é mais transparência. Mas eles escolheram o caminho da repressão. E agora tentam justificar essa repressão com frases de efeito e vitimismo barato em eventos literários. A ministra Carmen Lúcia perdeu uma grande oportunidade de ficar calada. Ao tentar lacrar, ela acabou expondo a fragilidade de todo o edifício que eles construíram. Ela mostrou que, se você tirar a capa da retórica de defesa da democracia, o que sobra é apenas um grupo de pessoas com medo de perder o controle e dispostas a qualquer coisa para mantê-lo. A gente precisa olhar para isso e entender que não existe normalidade no Brasil hoje. Não é normal um ministro do Supremo dizer que é vítima do réu que ele julga. Não é normal censurar documentários. Não é normal manter inquéritos eternos. E não é normal que a imprensa aplauda isso. A gente vive um estado de exceção disfarçado de legalidade. E a ministra Carmen Lúcia, com sua fala, acabou de tirar um pouco mais desse disfarce. O que nos resta é continuar apontando essas contradições. É não deixar que eles reescrevam a história. É lembrar, todos os dias, que a censura existiu, que a perseguição existe e que a justiça que eles vendem não passa de vingança política. A lacrada da ministra pode ter arrancado aplausos da sua bolha no Rio de Janeiro, mas para o Brasil real, aquele que pensa, que trabalha e que paga a conta dessa festa, ela foi apenas mais um tapa na cara. E a gente precisa se perguntar até quando? Até quando vamos aceitar que autoridades não eleitas decidam o destino da nação com base em seus medos pessoais e suas preferências políticas? A resposta a essa pergunta vai definir o futuro do nosso país. E ela não virá dos tribunais, virá da consciência de cada um de nós. E não podemos esquecer o papel do Congresso nisso tudo. Enquanto a ministra dá suas palestras e justifica seus atos, o Senado continua omisso. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o seu provável sucessor, Davi Alcolumbre, assistem a tudo isso de camarote, sem mover uma palha para frear os abusos. Eles são cúmplices. A insônia do Hugo Mota, que a gente comentou em outro vídeo, deveria ser a insônia de todos eles. Porque eles permitiram que chegássemos a esse ponto. Eles permitiram que o equilíbrio entre os poderes fosse quebrado. E agora a gente vê ministros do Supremo agindo como donos da verdade e da lei, sem ninguém para colocar um limite. A fala da Carmen Lúcia sobre empurrar o extremismo para a margem é a mesma lógica do Barroso. É a lógica de que eles têm o direito de decidir quem pode e quem não pode participar da vida política, quem é democrata e quem é extremista. E, curiosamente, extremista é sempre quem discorda deles. É sempre quem é de direita, conservador, cristão. Eles querem um país onde só exista a esquerda e a centro-esquerda permitida. A democracia deles não tem lugar para nós, mas eles estão errados. O Brasil é muito maior do que a bolha do Leblon ou de Brasília. O Brasil real não aceita ser empurrado para a margem. Nós somos a maioria. E cedo ou tarde, essa maioria vai encontrar uma forma de se fazer ouvir, de uma maneira que nem a censura da Carmen Lúcia vai conseguir calar. A hipocrisia é o vício que a virtude presta ao vício, já dizia o ditado. E a hipocrisia da ministra, ao pregar debate enquanto pratica censura, é a prova de que a virtude já abandonou aquela corte há muito tempo. O que sobrou foi apenas o exercício nu e cru do poder. E um poder que não se baseia na autoridade moral, mas apenas na força. É um poder que já nasceu condenado. Nós vamos continuar aqui, lembrando. Lembrando do voto da censura. Lembrando da fala sobre a prisão. Lembrando de cada ato que nos trouxe até aqui. Porque a memória é a nossa arma contra a mentira. E a verdade, como a gente sempre diz, é inegociável. A ministra pode fugir das perguntas, pode dar respostas atravessadas, pode tentar lacrar. Mas ela não pode fugir da realidade. E a realidade é que o povo brasileiro já percebeu o jogo. O rei e a rainha estão nus. E não há toga que consiga cobrir a vergonha de quem traiu a Constituição que jurou defender. Obrigado a você que nos acompanha, que nos ajuda a furar essa bolha de desinformação. É graças a você que a gente pode estar aqui, analisando, criticando e expondo o que eles tentam esconder. Continue com a gente, porque a luta pela verdade é diária e não pode parar. E, para encerrar, eu deixo uma pergunta para você refletir. Se a ministra diz que estaria presa se o golpe tivesse acontecido, isso não é a prova cabal de que ela tem um interesse pessoal na condenação? E se ela tem interesse pessoal, ela tem condições morais de julgar? Pense nisso. A resposta pode ser assustadora, mas é a realidade que temos que enfrentar. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Até a próxima. Vamos continuar porque a análise não pode parar por aqui. A gente precisa aprofundar um pouco mais nessa questão da tentativa de golpe que a ministra tanto defende. Ela diz que se tivessem dado o golpe, ela estaria presa. Ok, mas a questão jurídica não é o que teria acontecido, é o que de fato aconteceu para tentar fazer isso virar realidade. E é aí que a tese do STF faz água. Onde estão as tropas que foram mobilizadas? Onde estão as ordens de comando? Onde estão as armas? Um golpe de Estado, historicamente, precisa de força, precisa de gente armada tomando o poder. O que a gente viu no 8 de janeiro
Foi uma multidão desarmada, muitas vezes desorganizada, invadindo prédios vazios em um domingo. Foi crime? Sim. Foi depredação, foi vandalismo. Merece punição? Sim, merece. Mas chamar isso de tentativa de golpe de Estado, equiparar isso a uma revolução armada capaz de derrubar a República, é um salto lógico que serve apenas a um propósito político: endurecer as penas e justificar a perseguição. Ao insistir nessa tese e ao se colocar como vítima, a ministra Carmen Lúcia está validando a narrativa que permite que pessoas comuns, como a senhora que escreveu com batom na estátua, sejam condenadas a 17 anos de prisão. É uma desproporção que choca o mundo. E a resposta dela, meu filho, eu estaria presa, é uma tentativa de justificar essa desproporção com base no medo que ela sentiu. Mas a justiça não pode ser medida pelo medo do juiz. A justiça tem que ser medida pela gravidade do ato do réu. E equiparar uma senhora com uma Bíblia na mão a um terrorista perigoso é uma aberração. E tem mais um ponto. A ministra fala em garantir a democracia. Mas que democracia é essa onde o advogado não consegue despachar com o juiz? Onde o advogado não tem acesso aos autos? Onde as prisões são decretadas de ofício, sem pedido do Ministério Público? Isso não é democracia. Isso é arbítrio. E quando a ministra diz que a democracia permaneceu íntegra, ela está ignorando todas essas violações. Ela está dizendo que os fins justificam os meios. Que para salvar a democracia, vale tudo. Até mesmo destruir as garantias democráticas. É o paradoxo da democracia defensiva levado ao extremo. Eles destroem a democracia para salvá-la. É como queimar floresta para evitar um incêndio. No final, só sobram cinzas. E as cinzas são a nossa liberdade, a nossa segurança jurídica, a nossa confiança nas instituições. A postura da Carmen Lúcia também revela o isolamento da corte. Eles falam para si mesmos. Eles vão a esses eventos, recebem prêmios, são aplaudidos por seus pares. E acham que o país está com eles. Eles não ouvem as ruas. Eles não leem os comentários nas redes sociais ou leem e mandam censurar. Eles vivem numa bolha de autoelogio que os impede de ver o tamanho do abismo que criaram entre o judiciário e a sociedade. Quando ela diz que o espaço é para debate, ela está convidando apenas quem pensa igual. Tente ir lá e defender o voto impresso. Tente ir lá e criticar o inquérito das fake news. Você será rotulado de antidemocrático e expulso do debate. O debate que eles propõem é um monólogo. É o STF falando e o povo obedecendo. Essa é a realidade que a gente precisa mudar. E a mudança começa por não aceitar essas respostas evasivas, essas lacradas. A gente precisa cobrar técnica, coerência e respeito à lei. Se a ministra não consegue explicar juridicamente por que houve uma tentativa de golpe, é porque, talvez, juridicamente, ela não tenha existido da forma como eles pintam. E se não existiu, todo esse castelo de condenações e perseguições foi construído sobre a areia. E é por isso que eles têm tanto medo. Medo de que alguém puxe um fio solto e tudo desmorone. A pergunta daquele cidadão no evento foi um puxão nesse fio. E a reação nervosa da ministra mostrou que ela sabe que a estrutura é frágil. Eles sabem que estão esticando a corda. E sabem que a história vai cobrar. Nós vamos continuar aqui fazendo as perguntas incômodas. Vamos continuar lembrando do que eles querem que a gente esqueça. Porque a memória é a base da resistência. E a nossa memória está mais viva do que nunca. A censura da Brasil Paralelo não foi esquecida. As prisões arbitrárias não foram esquecidas. A morte do Clesão não foi esquecida. Fé. E cada vez que a ministra subir num palco para falar de democracia, haverá alguém para lembrá-la de que a democracia se faz com atos, não com discursos bonitos. Obrigado por ficar até o final dessa análise aprofundada. Se você concorda que precisamos de mais verdade e menos retórica em Brasília, compartilhe esse vídeo. Vamos fazer essa mensagem chegar a todos os cantos. E não se esqueça de se inscrever. A nossa força vem da nossa união. Até a próxima, patriotas!